Queria começar dando as boas-vindas a todos vocês, mais uma vez, ao Google e especialmente a quem está aqui pela primeira vez. A gente tem muito prazer em fazer esse tipo de evento e eu queria contextualizar, abrindo um pouquinho o que a gente vê como oportunidade e que a gente espera que vocês possam levar daqui depois dessas 3 horas que a gente vai passar juntos aqui. Então, eu queria abrir, primeiro me apresentando, eu sou o Fábio Coelho, a gente trabalha aqui para tentar ajudar o negócio de vocês e trabalha para que as agências também possam ter um ambiente de crescimento, de aprendizado e que juntos a gente possa criar um mercado mais forte. Quando eu penso num evento de real estate no Brasil, no momento de hoje, eu queria trazer alguns conceitos que têm sido bastante frequentes e comuns nos últimos dias, semanas e meses. Eu sou chamado várias vezes para falar em reuniões pequenas de empresas estrangeiras que vêm para o Brasil nesse momento, ou empresas que estão aqui no Brasil e elas olham e falam: o que está acontecendo no mercado? Anteontem eu estive na Nestlé, estava um dos executivos globais da Nestlé, me chamaram para conversar. Na noite anterior eu estive com a GM, várias empresas, isso aí ocorre praticamente 1 a 2 vezes por semana. Eles tomam um café da manhã bem cedinho para tentar entender o nosso país. E entender o Brasil é muito difícil, porque começa a haver muita especulação em torno de para onde vai a economia e o PIB, o que aconteceu depois da Copa do Mundo, o que está acontecendo com o nosso consumidor, e eu acho que tem algumas mensagens que têm que ficar claras. Quando as pessoas começam a falar demais de economia, sinceramente, eu tento desviar o assunto por um outro lado. Não que eu não ache que a economia seja importante, mas eu acho que a gente tem que fazer os ajustes naquilo que a gente tem sob controle e tem que conseguir fazer o planejamento levando em função algumas das possíveis alterações no cenário econômico. Mas sempre quando eu penso nisso, eu penso no que está acontecendo no âmbito maior com a transformação que é trazida pela tecnologia. E ter vocês aqui no Google é muito legal. Eu sei que o Google é um lugar que as pessoas entendem um pedaço dele, que é um pedaço mais lúdico, né? As pessoas olham para o Google Glass e aquele ali é um cachorro que leva carga, um robô da Boston Technologies. Aqui a gente tem um balão, a gente fez um experimento com um balão desse no Piauí, conseguindo gerar internet para uma escola no meio do nada, que acho que foi um dos momentos mais prazerosos profissionalmente, mais gratificantes, a gente poder ver que a tecnologia ela pode alterar radicalmente a vida das pessoas e levar essa informação, levar conhecimento, levar acesso às pessoas. Ali embaixo a gente tem alguns exemplos de coisas que estão saindo de um lugar chamado Google X, que é um laboratório que existe dentro do Google, lá em Mountain View. Menos o último ali, que o último eu trouxe porque eu acho que é fantástico. Quando vocês veem lá aquele robozinho, ele chama RoboBee, é uma abelha, um robozinho de abelha. E qual é o problema que está por trás disso aí? 30% dos alimentos do mundo são polinizados por abelhas, só que ninguém sabe por quê, mas a gente está com uma crise recentemente e a quantidade de abelhas está caindo absurdamente no planeta. Então, às vezes, a tecnologia pode ajudar a gente a ter robôs, micro-robôs que conseguem polinizar as colheitas para que a gente possa ter uma solução e que a gente consiga conseguir produzir comida na mesma velocidade. Tecnologias que fazem o mundo radicalmente melhor e um lugar melhor para a gente. Começou essa história com um modelo diferente, que é um modelo, a nossa visão, o entendimento do Google a gente tem um grande problema, cada grande problema que pode ser trabalhado através de uma tecnologia inovadora que gera uma solução radical. A interseção desse triângulo são os problemas que a gente busca atacar. Pois bem, vamos pensar um pouquinho nisso aqui. A gente começou trabalhando na questão do acesso. Se alguém falasse há 17 anos atrás que haveria algum tipo de tecnologia que gerasse a possibilidade de você ter uma base de dados consistente, com praticamente toda a informação disponível, quase toda a informação disponível, ela está bem catalogada, disponível em todo lugar, a qualquer momento, seria uma loucura. Hoje a gente já tem isso no YouTube, já tem em busca, já tem em plataformas sociais, então está bem disponível a coisa mesmo. Isso vai se estender para alimentos, saúde, energia, transporte. Então, muitas coisas que às vezes não fazem sentido, aparentemente. O Google está investindo em lente de contato que consegue medir o nível de glicose. Tem a ver com essa filosofia de você tentar expandir o conceito do que a tecnologia pode fazer para indústrias que até então as pessoas não pensaram
ou não tiveram ainda a capacitação, a articulação tecnológica para que isso ocorra. Pois bem, vamos continuar tentando associar isso com o nosso negócio. A gente fala que a tecnologia provoca essa ruptura, e, como abertura, eu queria conectar isso com o momento de hoje com a indústria imobiliária. Hoje a gente está fazendo o Think, hoje é o nosso 4º evento. A gente faz 9 eventos desse, todo ano. Ou, pelo menos, nos últimos 2 anos, a gente está fazendo 9 eventos. E a ideia desses 9 eventos é tentar mostrar o que a tecnologia tem trazido de transformação para as indústrias, para os consumidores, para os potenciais compradores. E, com isso, a gente fala de algumas coisas, alguns elementos que estão no nosso controle. Um consumidor totalmente diferente, hoje em dia, cada vez mais conectado, e a gente fala isso há muitos anos, mas hoje em dia o conectado móvel. Já tem indústrias que o consumidor já passa, o número de buscas, por exemplo, já está mais de 50% num device móvel. Falando com amigos da Rede Globo, durante a Copa do Mundo, dependendo do jogo, tem gente que vê na televisão, tem gente que vê na internet. A Globo.com, aliás, fez um belíssimo trabalho de transmitir alguns jogos da Copa na internet, horário de trabalho, você olhava, tinha um monte de gente vendo o jogo na internet, né? 50% daquela audiência estava em tablets e smartphones. Isso é significativo, gente. Isso é uma mudança, e é uma mudança de paradigma. Então, o consumidor está cada vez mais sendo alterado e impactado pela tecnologia. E a gente tem um momento que o Brasil também está mudando. O Brasil de hoje ele é diferente do Brasil de 3 anos atrás. E, cada vez que eu vou nessas reuniões que as pessoas me perguntam, e economia? Eu falo, cara, eu não vendo PIB, eu vendo ajuste, eu vendo entendimento de que medidas você pode tomar para ficar mais eficiente. Isso a gente pode trazer para os nossos parceiros. Eficiência na produção, eficiência nas vendas, eficiência na comunicação. Eu queria deixar isso bem claro para vocês, porque isso é que eu acho que está ao alcance quando a gente pega uma indústria como a de real estate, que está passando por essa transformação, com tudo o que aconteceu nos últimos anos. Hoje em dia é um freio de arrumação, inventário residual, a gente tem aí inventário de imóveis para vender. Como é que a gente pode ser mais eficiente? Aqui a gente vai trazer hoje alguns cases disso, misturados com algumas tendências do que a gente está vendo por ocorrer. E a ideia é que vocês possam aproveitar dessas 3 horas de sessão, algumas como inspiração para os negócios de vocês, outras como muito mais uma tentativa de assimilar que técnicas são relevantes para que cada um, dentro do seu negócio, possa construir elementos de diferenciação e sustentação de vantagem competitiva de curto, médio e longo prazo. Então, isso funciona quando a gente fala de eficiência, dentro do que a gente pode oferecer de solução, na mídia, na questão do targeting e na própria utilização da busca. Na mídia, cada vez mais, hoje em dia é um fenômeno, e a Maria Helena está falando em vários eventos nossos aqui, e a gente tem dados de pesquisa mostrando que as empresas, cada vez mais, elas começam a fugir de uma estratégia de televisão pura para fazer uma estratégia de vídeo, onde televisão, mais plataformas de vídeo no ambiente digital, consegue entregar mais eficiência. E mais eficiência significa ou você entrega alcance incremental, com aquele mesmo dinheiro você consegue fazer mais coisas, porque você consegue falar com públicos em plataformas diferentes, ou você consegue entregar saving, com o mesmo dinheiro, com menos dinheiro você fala com aquele mesmo público. A gente fez esse trabalho ao longo dos últimos 12 meses, 18 meses, e esse trabalho é um trabalho importantíssimo. Chegar a poder oferecer saving ou maior eficiência através de uma sustentação técnica baseada em modelos de mídia, de reach and frequency, exige todo um entendimento de mídia que vários profissionais têm. Mas é muito difícil a gente poder trazer isso na realidade caso a caso, e a gente está numa posição hoje que a gente consegue trazer isso para as empresas e para as agências que estão aqui na casa. É dinheiro na mão, é dinheiro para investir em outras coisas, ou é dinheiro para ter maior eficiência. Segunda coisa, falar de público, falar de precision targeting. Cada vez mais, eu acho que o momento de hoje, que é um momento de busca de eficiência, ele requer que você fale com seus potenciais usuários e com seus usuários sem dispersão. Isso significa entendimento de contexto, entendimento de plataforma, entendimento de mensagem. A gente pode evoluir do básico, de remarketing, de entendimento de como você monta listas, ou entendimento de analytics. Mas pode ser muito mais do que isso.
entender o valor do usuário através do acompanhamento de todas essas pegadas digitais que são deixadas durante o dia inteiro, é valioso. Quem tem um analytics mais montado, quem tem capacidade de entender que campanhas são feitas ou podem ser feitas em que locais, em que plataformas, em que horários do dia, tem uma vantagem competitiva na aquisição de clientes e no engajamento desses clientes. Então, aqui a gente fala de sair de um conceito básico de brand awareness, onde você joga uma mensagem para todo mundo, para um conceito de brand engagement. Aqui a gente pega esse conceito e torna ele muito mais laser focused quando a gente começa a falar com gente que a gente entende a intenção, e aqui a gente consegue converter esse funil quando a gente realmente vai atrás dos interessados. A gente pode discutir que o funil morreu, que o CDJ hoje é diferente. Isso é tudo verdade, tá, gente? Mas é verdade, mas a articulação prática desse negócio começa com vídeo, passa por analytics, entendimento de targeting, e chega nas técnicas de conversão dos interessados. Semana passada, o presidente de uma multinacional me ligou, falando: Fábio, tem uns caras bidando nas minhas palavras. Tem um pessoal aí de umas fraldas chamada Mamiloco. Eu falei: puta merda, o que é isso? Vou entender lá. E a Mamiloco, ela estava fazendo um trabalho bidando completamente na categoria de fraldas. Bem feito o trabalho dos caras, bem interessante. E eles estavam indo lá embaixo do funil para entender que os brasileiros eles procuram por fraldas descartáveis e tal, e tem um produto diferente. Entraram lá embaixo do funil e estavam tomando vendas, ou pelo menos estavam conseguindo deslocar interesse e alguma conversão dessas grandes empresas, que são as tradicionais, que têm fraldas de ótima qualidade, que estão no mercado há muito tempo. Então, o entendimento de que você, ao fazer esse funil completo, você pode ser mais eficiente, é um entendimento que eu acho que a gente vai tocar aqui um pouco ao longo do dia, com soluções inovadoras. O Dadian vai estar falando com a gente aqui sobre um case fantástico que a gente teve com eles. E tem muito mais coisa por vir. Então, eu espero, primeiro, queria dar as boas-vindas a vocês, dizer que vocês, hoje em dia, a gente espera que a gente tenha condições de trocar ao longo desse evento, que vocês levem coisas legais daqui e que isso se transforme em mais negócio, marcas mais fortes, maior entendimento do usuário, e que, com isso, a gente consiga ter um mercado mais forte, que é o que, ultimamente, ao ter um mercado mais forte, a gente tem uma sociedade mais forte. Tá bom, gente? Obrigado, sejam bem-vindos. Eu queria passar a bola para o Alessandro Leal, que vai estar agora falando com todos vocês.